Pergunta: por que os homens amam como máquinas? Ao observarmos os homens no seu cotidiano, é possível perceber que, para além de uma padronização dos seus comportamentos, há uma evidente mecânica no seu interagir. Ao buscarem uma organização de sua rotina, homens se assemelham às máquinas? Ao delimitar as coisas mais humanas da vida a atividades racionalmente especializadas no tempo mais curto possível, sentimentos como o amor têm se tornado uma ferramenta para a manutenção da vida? Essas e outras respostas aqui, dentro do nosso Covil Sociológico. Olá meninos, olá meninas, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Esse quem vos fala aqui é o professor Rony dos Santos, da Escola Estadual Aracis Ebral Teixeira, professora Maria Regina e Colégio Vita Vivaz, para mais uma aula de Sociologia. Essa nossa aula que a gente não larga nunca, dentro aqui do nosso Covil Sociológico. E lembrando que essa aula aqui é uma aula para o segundo ano do ensino médio, como tema geral, trabalho e sociedade, que é o nosso tema do bimestre, né? Tema específico, por que os homens amam como máquinas? Falaremos então de racionalização e flexibilização do trabalho. Vamos lá, rapaziada, chega mais, vamos ver essa aula aí? A nossa introdução foi quase uma ironia aos comportamentos mecanizados. Isso é, porque na sociedade em que vivemos é impossível dissociar rotina de trabalho da rotina da vida. Mesmo quando não estamos trabalhando, nos organizamos como se estivéssemos. Essa mecânica se tornou um modelo de vida. Para entendermos como chegamos a esse ponto, temos que entender toda a história da racionalização que, em dado momento histórico, tornou o trabalho um exercício de eficiência, isto é, um meio que buscava seu fim de forma precisa. Então vamos lá? Na segunda metade do século XIX, houve um exponencial crescimento da indústria na Europa e, com ela, uma necessidade de criação de métodos científicos de controle de bens. Esses métodos buscavam, antes de qualquer coisa, organizar o espaço produtivo e aumentar a produtividade do trabalho usando recursos científicos que a época oferecia. O método que melhor coube às exigências da época foi uma teoria desenvolvida por Frederick Taylor, mais tarde conhecida como Taylorismo, onde a sua principal característica residia na separação entre o planejamento e a execução das atividades. O Taylorismo propunha estratégias de um rigoroso controle de tempo e dos movimentos do processo industrial, e especializar ao máximo a atividade humana e remunerar o trabalhador por seu desempenho. Ao buscar uma padronização indefinida pelo campo administrativo, o segundo passo do Taylorismo era repassar o planejamento para a execução, isto é, para aqueles que se encontravam na linha de produção. Necessariamente estamos falando aqui de objetivos voltados a fins, ou seja, a racionalização do trabalho aqui tem como fim último a própria produção. Fica bem claro como, neste caso, o trabalhador não passa de uma mera peça dentro da produção. Ou seja, o processo geral de separação entre a gerência e a execução do trabalho aumentou a produtividade, aumentou o lucro explorando a força de trabalho e alienou ainda mais o trabalhador dos motivos que o fazia trabalhador e, portanto, um ser social. A mecanização do trabalho é a mecanização de suas peças. O trabalhador é mais uma peça mecanizada dentro da indústria. À medida em que o ritmo do trabalho é o ritmo das máquinas, todas as peças devem funcionar na mais perfeita sincronização e harmonia. A esse modelo juntou-se um outro modelo chamado Fordismo. O Fordismo, que apenas complementou o Taylorismo, introduziu a linha de montagem, isso é, além de organizar o espaço produtivo e aumentar a produtividade, esse modelo visava padronizar o produto e produzir em grande quantidade, ou seja, pela primeira vez, aumentou-se o número da produção em menos tempo possível. Nesse modelo, o funcionário não ia até o produto, é o produto quem ia até o funcionário. Esse movimento economizaria tempo. E o que significaria maior produção. Se o produto era feito em menor tempo, existia a possibilidade de que mais mercadorias fossem produzidas, e com maior número de mercadorias disponíveis, menor poderia ser o preço, maior o lucro e, detalhe, pagando o mesmo salário ao trabalhador. No entanto, entre as décadas de 70 e 80, o cenário econômico e trabalhista faz com que haja uma necessidade de mudança nas formas de produção e escoamento dos produtos baseado nas referências do Fordismo. Podemos elencar aqui pelo menos 3 mudanças que fez esse novo modelo de produção, chamado toyotismo, ser referência no mundo industrial. Esse modelo oferecia maior flexibilização na produção e em toda a sua extensão e distribuição das mercadorias. O toyotismo surge em razão do contexto histórico-geográfico japonês.
Considerando um país derrotado no pós-Segunda Guerra, estoque e sistema rígido de produção não faziam muito sentido para os japoneses. Portanto, a solução foi flexibilizar a produção, o que exigiu produzir apenas para a necessidade, eliminar o maior desperdício de tempo possível. E nesse momento conhecemos o Just in Time, em tradução livre, em cima da hora. Esse sistema consistia em, primeiro, numa combinação entre sistema de fornecimento e sistema de produção. A única matéria-prima adquirida é a matéria-prima que será usada na produção, sem desperdícios. 2. Com a introdução do Just-in-Time, isso é, dos prazos estabelecidos, foi possível agilizar a produção e a circulação de mercadoria, eliminando assim os estoques e gerando uma economia financeira muito maior. 3. Uma gradativa diminuição da oferta de empregos à medida em que o processo de trabalho também se flexibilizou. Ao passo que no processo produtivo um trabalhador realiza diversas funções, ao contrário do Fordismo, onde o trabalho era mecânico e repetitivo. Esse último ponto provoca uma diminuição na oferta de vagas de trabalho no setor produtivo e os transfere para o setor de serviços, onde há um maior crescimento no setor de distribuição e relações pessoais. Um outro efeito da flexibilização é o fim das horas extras remuneradas pelo banco de horas. Assim, quando a demanda de trabalho é grande, o trabalhador é exigido, mas quando a demanda é baixa, as horas extras serviriam como um momento de descanso. Entretanto, o trabalho ainda permanece obedecendo protocolos. Esses protocolos são gerados a partir de uma exigência de um sistema racional e flexível, que exige do sujeito um princípio básico: organização e produção, só que nesse modelo, de forma flexível, just in time, em cima da hora, sem desperdícios. Ou seja, não somos peças mecanizadas, somos peças flexíveis de um sistema. Aí eu te pergunto, quantas vezes fomos flexíveis para se encaixar dentro de um sistema, dentro de um padrão? E mesmo quando não somos flexíveis, quantas vezes também nos fizemos isso para poder se encaixar dentro de um sistema, dentro de um padrão? Ou seja, estamos amando como as máquinas. Rapaziada, a aula fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente espera que vocês tenham absorvido aí. Tamo aí porque daí é produzindo aula atrás de aula. Beleza, rapaziada? O vídeo tá aí. Se quiser deixar uma curtida, deixa uma curtida pra gente aí. Se não quiser, não tem crise não. Sem problema. Mas por gentileza, comenta. Deixa um feedback pra gente, mano. Deixa uma resposta. Saber o que você tá achando da aula. Por gentileza, compartilha, mano. Vamos democratizar esse conhecimento aí, mano. Espalhar essa fita aí. Beleza, rapaziada? E por outro, se inscreve, cara. Acompanha a gente aí. Tamo aí firme e forte, beleza? Ficamos por aqui, ó. Beijo do prof e até a próxima. Beleza, rapaziada? Vamos que vamos.